Oi, gente, meu nome é Júlia Moreno e eu vim falar um pouco sobre as causas e os impactos ambientais das queimadas no Pantanal. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter visto diversas notícias sobre esse tema, afinal, causou muitas manifestações nas mídias sociais e não foi por pouco. Como vocês podem observar aí no gráfico, esse ano foram detectados 17.577 focos de incêndio no Pantanal, e isso é equivalente a 23% da área do Pantanal. Isso foi muito comentado em vários lugares, afinal, é um bioma muito importante para todo o Brasil. Nesse slide eu vou falar um pouco sobre as causas dos incêndios no Pantanal. Eu destaquei 5, e o primeiro deles é o desmatamento na floresta amazônica e no cerrado. Bom, o que esses biomas têm a ver com o Pantanal? Primeiramente, a floresta amazônica ela é responsável por grande parte das chuvas que caem na América do Sul. E essas chuvas para o Pantanal, elas são muito importantes porque o Pantanal passa por um período de seca que necessita de um período de chuvas que antecede o período da seca, e essa chuva ela vai garantir que a vegetação do Pantanal fique úmida e não permita que o fogo se espalhe tão gravemente e tão rápido. Já o cerrado, o desmatamento reduz o nível dos rios, e isso também é uma consequência para o Pantanal. Outro fator também é o longo período de seca que o Pantanal passa. É comum que ele passe por esse período, mas ela está cada vez mais intensa devido às alterações climáticas e à falta de chuva que deveria cair no período das chuvas. Então, isso ocasiona uma vegetação seca que é propensa a queimar. Outro fator que deve ser mencionado é a expansão do agronegócio. Afinal, quanto maior, mais terras precisam ser queimadas para a criação de pastos e plantação. Esse fogo, junto à seca intensa, causam grandes incêndios como o desse ano. Nesse slide, eu coloquei o efeito dominó, fazendo uma menção à influência que um bioma tem sobre o outro, como é o caso da Amazônia e do Pantanal. O desmatamento na floresta amazônica, ele influencia no nível de chuvas que cai no Pantanal. Ou seja, é necessário que a gente preserve todos os biomas, porque quando um cai, todos os outros caem junto. As queimadas, elas geram grandes impactos ambientais. Eu destaquei aqui 3, que é a perda da biodiversidade, porque nos incêndios muitos animais morrem queimados ou acabam perdendo seu habitat, que também é necessário para sobreviver. É a poluição do ar, devido à grande quantidade de monóxido de carbono que é liberado na atmosfera, e o empobrecimento do solo, porque o fogo ele também destrói os micro-organismos que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Para finalizar, eu coloquei algumas ações intervencionistas, como aumentar a fiscalização para que as pessoas sejam punidas pelos seus atos, diminuir o consumo de carne para que a gente não contribua para o crescimento do agronegócio e investir no turismo. Afinal, é uma coisa que gera lucro e ao mesmo tempo preserva o meio ambiente. Temos 3 grandes consequências: o empobrecimento do solo, a nossa saúde e comunidades tradicionais, como os indígenas. As queimadas atingem principalmente o solo. Toda a sua qualidade e fertilidade é danificada e muitas vezes com danos irreparáveis. Por ser a principal fonte de nutrientes para as plantas, sua preservação e cuidado são importantíssimas. O solo infértil gera grandes problemas à natureza e especialmente ao cultivo agrícola da área, arrecadando de muitas vezes ao prejuízo econômico de muitos agrícolas que dependem de uma boa terra e safra. O surgimento da chuva negra, infelizmente, pode reduzir a radiação no ecossistema por causa da absorção da atmosfera, alterar a fotossíntese e prejudicar atividades agrícolas. Com o avanço da fumaça por todo o Brasil, é registrado diversos fenômenos não tão bons assim, como as nuvens de fumaça. A fumaça pode ter sérios efeitos à saúde, principalmente àqueles que têm doenças respiratórias e ao pessoal de grupo de risco, especialmente por estarmos vivendo em uma pandemia tão grave.
além de que a exposição a essa fumaça pode gerar bronquite aguda, que apesar de ser um pouco curta, não deixa de ser grave. O Estado, mesmo em meio a uma pandemia, faz descaso de povos indígenas e com as queimadas ambientais e a perda de seus lares, o descaso só aumenta. Com o avanço do garimpo, a grilagem da terra, o narcotráfico e a busca por construir grandes empresas, diversos indígenas têm sido massacrados por esses fatores, arrecadando mortes, separação de famílias e isolamento social, já que muitos povos têm medo e insegurança da interação humana na sociedade. Atividades turísticas ao Pantanal foram canceladas por causa do coronavírus e até agora principalmente pelas queimadas. Intencionalmente, isso afetou a economia local e brasileira, já que era um local famoso mundo afora. As consequências na fauna e diversidade também afetaram diversos pescadores que usavam a pesca para se sustentar a si e as famílias. Atividades turísticas ao Pantanal foram canceladas por causa do coronavírus e até agora principalmente pelas queimadas. Intencionalmente, isso afetou a economia local e brasileira, já que era um local famoso mundo afora. As consequências na fauna e diversidade também afetaram diversos pescadores que usavam a pesca para se sustentar a si e as famílias. De que forma a economia afeta nas queimadas do Pantanal? Com o preço elevado das matérias-primas e a especulação fundiária provocada pela incerteza na economia, os produtores se sentem estimulados a desmatar, acreditando que irão duplicar o valor que ganham. Primeiro vendendo a madeira, depois ao fazer o pasto, num momento que acham que é vantajoso. Muitos ainda vendem a terra desmatada. Isso é um padrão constatado em vários momentos, e piora quando a expectativa é de que não vai haver punição. O aumento das queimadas e desmatamento caminha junto com a economia, em relação com a valorização dos preços de matérias-primas, como a soja e a carne de gado. Esses investimentos fazem com que as buscas por terras sejam em massa para aumentar a agropecuária. Geralmente é nessas buscas por terra que ocorrem os incêndios, muitas vezes criminosos. Os agropecuários se aproveitam do clima quente para criarem queimadas e usam a desculpa de que o fogo surgiu naturalmente. Com o capital, no caso o real, desvalorizado, a crise no Brasil vai piorando, gerando um ciclo econômico. Mas acreditar que a expansão da agropecuária irá melhorar a economia é o erro. O desmatamento enfraquece a economia e o modo de vida das comunidades tradicionais que residem no Pantanal, permitindo somente a manutenção de uma economia desigual e insustentável. A biodiversidade é importante para a economia. O sistema agrícola brasileiro leva o solo à exaustão, gerando a necessidade de fertilizantes e agrotóxicos, que são maléficos para o solo. Sem a biodiversidade, o solo fica fraco, necessitando de mais agrotóxico, ou seja, é um ciclo burro e vicioso. Não é preciso desmatar para aumentar a produção de agropecuária. A agropecuária ocupa atualmente 30% do território brasileiro. Com os ganhos que estamos tendo atualmente, dá para produzir mais do que o dobro do que estamos produzindo agora, e ainda assim na mesma área. Ou seja, não é necessário expandir a área em uso para aumentar a produção e poder providenciar a demanda crescente de alimentos. Eu vou dar um tempo para vocês lerem essa declaração. Ela foi dita pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em abril durante uma reunião e foi divulgada pelo STF. É inevitável afirmar que os incêndios do Pantanal não tiveram apenas causas ambientais e sociais. Nosso governo atual tem desmontado ONGs e instituições ambientais. Temos um presidente que acusa indígenas, caboclos e até ativistas, como Leonardo DiCaprio, por incêndios no território brasileiro. Nosso ministro do Meio Ambiente foi acusado de improbidade administrativa em 2018, depois de adulterar mapas de manejo ambiental do Rio Tietê. E nessa mesma época dessas acusações desse crime ambiental, ele chegou a sugerir o uso de munição de fuzil contra a esquerda e o MST, já que ele tem apoio de ruralistas. E o presidente Jair Bolsonaro, apesar de tudo isso, tem uma ótima relação com ele.
Sobre essa declaração que vocês leram, foi sugerido por Salles que houvessem mudanças nas normas ambientais, enquanto a imprensa estava distraída com o Covid. Sua ideia era diminuir ou simplificar, como ele disse, as regras ambientais que desfavorecem a agropecuária. Inicialmente, a ideia governamental era juntar o Ministério da Agricultura e o do Meio Ambiente em um só. Isso é como colocar um lobo e um cordeiro para trabalharem juntos. Donos de fazenda incendiários se sentem protegidos por nossos representantes. O governo atual é irresponsável e completamente inconsequente com a preservação ambiental. Veganismo e meio ambiente. Estudos comprovaram que os produtos de origem animal são os piores inimigos para o meio ambiente. Os resultados mostram que, sem a produção de carnes e laticínios, o uso global de terras para alimentar toda a população do mundo poderia ser reduzido em mais de 75%. Essas terras equivalem a uma área do tamanho dos países China, Estados Unidos e Austrália, somados a toda a União Europeia. Os cientistas de Oxford também desmentiram o argumento de que produtos de animais são necessários para alimentar a população. Carnes e laticínios geram apenas 18% de todas as calorias ingeridas no planeta por seres humanos. O que o Pantanal tem a ver com veganismo? O Pantanal, dado como o bioma mais preservado do Brasil, com 83% de cobertura vegetal nativa, e que reúne a maior densidade de espécies por quilômetro quadrado, arde em chamas. De janeiro até o final de agosto, os incêndios no Pantanal brasileiro queimaram uma área correspondente a 12 cidades de São Paulo. O que vemos atualmente é uma tragédia que se desenha e com ações governamentais insuficientes para a prevenção ou combate dessas práticas criminosas. O plano de desmoronar a proteção ambiental no país segue firme e forte, evidenciado não só pela atuação do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas também por meio de diversas declarações do presidente da República. Enfatizamos uma das últimas falas de Jair Bolsonaro, feitas no dia 3 de setembro desse ano, quando afirmou que as ONGs que atuam na defesa do meio ambiente são como um câncer e que precisam ser combatidas. Com o enfraquecimento dos órgãos públicos, cabe destacar o papel assumido por ONGs na região para tentar minimizar a catástrofe. Cada vaca precisa de 1 hectare de terra durante o seu desenvolvimento. Depois de 2 anos, atinge o peso ideal para o abate, aproximadamente uns 380 quilos, mas somente 290 quilos são utilizados na alimentação. Ou seja, para produzir 290 quilos de alimento, é preciso ocupar 1 hectare a cada 2 anos. Usando a mesma área para a plantação de grãos e cereais, com um sistema de cultivo biológico, produziria, por exemplo, 5.800 kg de soja, já que o rendimento desse grão por hectare é de 2.900 kg. O veganismo tem como objetivo de tornar a sociedade como um todo mais ética, pois defende que todos os animais têm direito à vida e que existem outros métodos, muito mais saudáveis, de se alimentar, de se vestir, sem causar sofrimento animal.